Muito bem, irmãos. Vamos à nossa série de mensagens. Estamos falando sobre o tema Se eu entrasse pela porta estreita de novo. Esse é o tema da nossa série. Como você já sabe, essa é uma série de mensagens para quem tem coragem para contemplar a si mesmo diariamente no espelho. Para quem faz isso e jamais esquece das suas fragilidades. É uma série para quem carrega arrependimentos e não perde de vista a graça de Deus. É uma série para quem já viveu uma teologia de impossibilidades, para quem já foi legalista ou radical demais e espiritual de menos. Que está disposta a renovar a mente, entregar o coração nas mãos do oleiro, para que o oleiro o modele conforme a sua justa criatividade, ainda que esse processo de moldagem seja lento, recorrente e doloroso. Então, mais uma vez eu pergunto a você, e se você entrasse pela porta estreita de novo? Jefté. E esse nome significa Deus livra, Deus abre. A história de Jefté é uma história curta, pequena, e ela se encontra apenas em 2 capítulos do livro de Juízes, nos capítulos 11 e também 12. Também há uma menção de Jefté no primeiro livro de Samuel 12, versículo 11, mas hoje nós vamos ler apenas a citação dele no livro de Juízes. Então quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Juízes 11. Juízes 11, do versículo 29 ao versículo 38. Depois leremos o versículo 12, capítulo 12, versículo 7. Juízes 11, a partir do verso 29, nós vamos projetar o texto também, você pode acompanhar. Eu estou fazendo a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Vou pedir, Wallace, vê se dá para baixar só um pouquinho, porque essa microfonia está acabando comigo. Pode abaixar um pouco geral, que aí já resolve. Alô? Juízes 11, de 29 a 38. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroé até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança, e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro dançando e tocando pandeiro. Era filha única, e ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: minha filha, você está partindo o meu coração. Por que tem de ser você quem me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: só peço uma coisa,
deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então, ela e as suas amigas saíram pelas montanhas chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai. E ele fez o que havia prometido a Deus. Assim, ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Capítulo 12, versículo 7. Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Talvez eu nem precisasse dizer isso a você, mas eu vou falar. A história de Jefté, para mim, é uma das histórias mais estranhas da Bíblia. Uma história tão intrigante quanto o próprio livro de Juízes. E se você parar para pensar, você vai se lembrar como começou a trajetória dos juízes. A trajetória dos juízes começou lá naquela conversa entre Jetro e Moisés. Lembra quando a gente falou sobre isso na série de mensagens lado a lado? Jetro orientou Moisés a nomear homens, a nomear juízes para ajudar ele no trabalho, a julgar as causas do povo. Então, segundo Jetro, os juízes deveriam ser homens capazes, tementes a Deus, verdadeiros e não avarentos. E assim, olhando para a Bíblia, eu acredito que foi até assim no início. Mas com o passar do tempo, nós vemos rebeldia, inconstância, maldade, idolatria do povo no livro de Juízes. E, fundamentalmente, encontramos juízes estranhos, como Gideão, que era medroso, que queria se esconder, que depois de ter livrado o povo de Israel, decidiu voltar para a idolatria. E ainda assim foi chamado de homem de fé, em Hebreus. Ou Sansão, que também era rebelde, extremamente violento. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus enchia Sansão, ele era violento, ele saía destruindo tudo que estava perto dele. Um homem que brincava com o perigo e que não aceitava muito bem o seu chamado, mas também está na galeria dos heróis da fé. A história de Jefté, ela não era tão diferente. O escritor do livro de Juízes diz que ele era o filho primogênito de um guerreiro famoso chamado Gileade, o mesmo nome da região onde ele morava. E Gileade, segundo o texto, Juízes 11, ele era casado, só que Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. É o que diz o texto. Ou seja, como se não bastasse ser fruto de uma relação extraconjugal, esse relacionamento aconteceu com uma prostituta. E aí você pode estar se perguntando, então será que Jefté não era filho legítimo? Ele era filho legítimo, apesar das condições. Por quê? Porque na Bíblia os filhos sempre pertenciam ao pai e não à mãe. O prosseguimento da linhagem, ele era feito a partir do pai, a não ser que esse pai não reconhecesse fulano como filho. Então Jefté, ele gozava do status de filho primogênito, apesar de ser fruto de uma relação extraconjugal com uma prostituta. E como filho primogênito, ele receberia uma porção dobrada da herança. Então digamos o seguinte, a vida de Jefté parecia estar encaminhada, não é isso? A circunstância de nascimento não foi uma circunstância muito favorável, mas a vida parecia estar encaminhada. Só que tinha algumas situações bem peculiares aí. Primeiro, a Bíblia diz que Jefté tinha outros irmãos. E parece que esses irmãos tinham uma idade bem próxima a dele.
Segundo, diferentemente do pai dele, Gileade, né, e da família dele, os moradores da cidade não aceitavam Jefté, apenas o toleravam. E aí acontece o pior. O pai de Jefté morreu. E com a morte do pai, Jefté assumiria tudo. E o que os irmãos fazem? Decidem se juntar para expulsar Jefté da terra. Então a Bíblia diz que de uma hora para outra, Jefté estava sem casa, sem vínculo social, sem terra. E tudo isso numa sociedade em que o nome de família fala muito alto e que o vínculo com a terra é que dá sentido à existência. Do que é que eu estou falando? Perceba, o vínculo com a terra dá sentido à existência quando a gente pensa no seguinte: o homem foi criado do pó da terra. Quando ele morre, ele volta para a terra. A existência dele é uma existência ligada à lavratura da terra. É da terra que ele tira o seu sustento. Então essa sociedade tem um vínculo muito estreito com a terra. Sem terra não há sentido para a vida. O povo de Israel é um povo que vai para uma terra que Deus prometeu. Abraão foi chamado para ir para uma terra que Deus iria mostrar. Mas Jefté agora não tem casa, não tem vínculo familiar, não tem terra, não tem cidade. Ele foi expulso e ninguém fez nada para mudar essa situação. Então qual foi o resultado? Como você acha que Jefté decidiu viver ou sobreviver? O que passou a dar sentido à existência dele? E o que você faria se vivesse em condições sociais completamente desfavoráveis, com pessoas que te diminuíssem o tempo inteiro? O que você faria se aquelas pessoas que deveriam te amar e proteger apenas te tratassem com desprezo, quisessem te ver pelas costas, como se você fosse um incômodo ou tivesse culpa pelas ações dos seus pais, dos seus antepassados? O que você faria? Eu acredito que o primeiro passo de Jefté foi buscar a aceitação da família. Por quê? Quando a gente lê o texto, parece que Jefté era alguém que queria agradar, sabe, o tempo inteiro a família. Isso poderia custar muito caro para ele. Mas parece que ele está ali, tentando fazer às vezes de filho. Em nenhum lugar a mãe dele é mencionada de novo, não há uma relação. Ele rompe o vínculo com a sua mãe para poder viver agora somente como filho de Gileade, integrado à família de Gileade. Só que isso não deu muito certo. Aliás, entenda, buscar a aprovação dos outros, viver para agradar ou se submeter ao julgamento alheio, só nos lança em um buraco negro que com o tempo vai sugar a nossa identidade. Relacionamentos assim nunca param de nos atrair. Relacionamentos assim tentam retirar tudo de nós, até que nos confundamos com a própria escuridão que nos cerca. Talvez você, como Jefté, seja uma dessas pessoas que fundamentou a sua vida na busca pela aceitação de alguém que você ama. Ainda que não haja qualquer sombra de reciprocidade. Qualquer uma. Mas você está pautando a sua vida em agradar alguém. Quem sabe você continue se esforçando por uma paz que insiste em permanecer unilateral, transitando em uma via de mão única,
contribuindo só para o seu esgotamento emocional e espiritual. Talvez você tenha esquecido que quando não houver a menor possibilidade de se estabelecer a paz, o que foi que Jesus ensinou? O que acontece com a paz? Não há possibilidade de estabelecer a paz. O que acontece? A paz volta com você. Permanece com você. Então é preciso também ter paz consigo mesmo e não somente com os outros. Não foi para esse tipo de negação, não foi para ter um relacionamento como se estivesse sendo atraído por um buraco negro, que Jesus nos chamou. Negar a si mesmo não significa viver a identidade dos outros, como se pudéssemos viver em constante neutralidade. Então, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu não caçaria ou fundamentaria a minha jornada na aprovação ou reprovação de pessoas que são tão ou mais doentes e errantes que eu. Eu estou falando de gente que continua escravizada emocionalmente, tentando agradar a ou a B, que sentem que alguma coisa está errada, mas vivem uma dependência emocional. Isso não deu certo para Jefté. Ele foi expulso na primeira oportunidade. E talvez não esteja dando certo para você. Gente que tem medo de ser julgado pelos outros. Gente que tem medo de ouvir a sentença, porque sabe que a sentença vai ser injusta. Como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim: mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Como eu gosto desse versículo. Como é libertador ouvir o apóstolo Paulo falando isso. Que não está preocupado com o julgamento de ninguém, de nenhum tribunal, nem dele mesmo. Nem eu mesmo me julgo. Quem me julga é o Senhor. Por que viver pelo crivo de A ou de B? Por que permitir que a sua vida se fundamente na aprovação ou reprovação de pessoas que são tão errantes, frágeis e doentes quanto você? Quando o pai de Jefté morreu, a engrenagem da vida estava prestes a mudar e se inverter. Então agora, como primogênito, ele tomaria as rédeas da vida familiar. E ele fez muita coisa para isso, com certeza. Ele se tornou filho de Gileade apenas. O primogênito. Mas naquele momento, ele foi expulso de casa. Versículo 3 diz: Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Olha aí. Você já teve a sensação de estar sempre tentando fazer o certo, sempre querendo ser o exemplo, se enquadrar, ser o filho obediente, o marido trabalhador, o pai preocupado e zeloso, o irmão companheiro, a esposa perfeita, ou a mãe maravilhosa, e ainda assim sempre se decepcionar, sempre quebrar a cara? Você já teve a impressão de estar sempre vivendo para os outros e continuamente concordando com tudo para não se aborrecer? A sensação de ficar se anulando e negando seus sentimentos em prol de uma paz que é cínica e temporária? Você já se sentiu como se estivesse aprisionado dentro de si mesmo? Jefté fugiu. Ou melhor, ele foi expulso
do único lugar que ele queria estar, da única vida que ele conhecia. E aí, olhando para o texto, a gente percebe que o passo seguinte foi se ressentir e planejar uma vingança contra os seus irmãos. Ou seja, a circunstância tornou-se desfavorável e a natureza de Jefté mudou. Versículo 3 ainda. Ele foge para Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Espera aí. O que aconteceu com Jefté então? Ele foge da casa do seu pai, ele é expulso da sua casa, não tem terra, a cidade não o aceita, e ele vai se juntar a quem? A bandidos. Ele vai se juntar a bandidos. Esses homens ordinários são bandidos, ladrões, gente de má fama. E eu me pergunto, por que Jefté se associou à marginalidade? Por quê? Eu poderia responder, mas eu vou trazer mais perguntas para você. Por que Jefté foge e trilha o caminho da marginalidade? Condições sociais desfavoráveis? Falta de trabalho, moradia? Ou reconhecimento da cidadania em Gileade? Ele se junta à marginalidade porque tinha uma família desestruturada? Ou porque era filho de uma prostituta? Porque sofreu rejeição e abandono familiar, pressão da sociedade? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu não permitiria que as condições desfavoráveis ou a desestabilidade familiar mudasse a minha essência completamente. Eu entenderia que Deus é o pai, mãe, irmão, irmã, filho, chefe, professor e amigo que eu preciso para moldar o meu caráter e formar a minha identidade. Em vez de dar respostas doentias para essa sociedade, eu viveria uma espiritualidade emocionalmente saudável. A gente dá muitas desculpas. Não que as circunstâncias desfavoráveis não sejam legítimas em nós, mas a gente às vezes fica usando essas circunstâncias para justificar as nossas más ações. Para justificar a mudança completa da nossa natureza. É claro que tudo que acontece na vida vai nos modificar de alguma forma. Mas você não pode permitir que isso aconteça completamente. E graças a Deus, a história de Jefté não terminou aqui na fuga, não terminou aqui na associação dele com os marginais da época. Não terminou na vida bandida. Não terminou na amargura, no desejo de vingança. Ele foi procurado, segundo o texto, pelos moradores da cidade. Versículo 4, 5 e 6 dizem assim: algum tempo depois os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Dá para perceber o que está acontecendo aqui? Jefté agora tinha um bando. E esse bando poderia ser útil para a cidade. Então vamos chamar esses caras. Vamos chamar Jefté de volta. Versículo 7 diz: eu sei que vocês me odeiam. Essa foi a resposta de Jefté. Eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Versículo seguinte diz assim, versículo 9. Jefté disse: se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o quê?
o governador de vocês. Está certo? Esse é o acordo. A engrenagem estava mudando de novo, e aí Jefté agora quer se aproveitar da situação. Eu tenho gente para lutar, mas se eu for voltar para a cidade que me expulsou para lutar, eu vou ser o governador da cidade. A engrenagem se inverte mais uma vez na vida de Jefté. Só que agora Jefté quer ter a certeza de que ela vai girar apenas a favor dele. E olha que coisa interessante. Diferentemente dos outros juízes, porque você vê Gideão, estava lá malhando trigo no lagar de uva, de repente Deus vai lá e chama ele. Sansão foi anunciado mesmo antes de nascer como libertador. Agora Jefté diz assim: se vocês querem que eu e meu bando ajude vocês, vocês vão ter que me nomear governador da cidade. Não tem um Deus vocacionando Jefté para esse trabalho. Não tem. Não tem um anjo que vai bater na porta de Jefté dizendo: Deus te chamou para livrar Israel. Não tem isso. Tem alguém que está ressentido, tem alguém que vê a oportunidade de ocupar um lugar proeminente e ele vai lá fazer isso. E ainda diz que é com a ajuda de Deus. Porque assim ele via essa oportunidade. Então é ele que se coloca na condição de líder. Ele decide vencer com suas próprias habilidades. E Deus, qual era o papel de Deus? Apenas confirmar isso. Como muitos de nós às vezes fazemos de Deus o nosso parceiro. Ou seja, as habilidades, recursos, planejamento, decisões, ações, reações são nossas. E cabe a Deus apenas nos abençoar, fazer o nosso plano dar certo. Não é assim que a gente ora? A gente planeja, vai lá, ora e pede a Deus para nos ajudar, para nos abençoar, para fazer dar certo. Liga o pastor e fala: pastor, ora também, para que dê certo. Não é assim que a gente vive, fazendo de Deus o nosso parceiro? E quem deveria ser parceiro de quem nessa história da vida? Quem deveria ser parceiro de quem? É Deus que é nosso parceiro ou nós que deveríamos ser parceiros de Deus? Na empresa da vida, entenda isso, Deus é o acionista majoritário. Deus é o acionista majoritário. E nós só participaremos da sociedade se Ele, em sua infinita graça, decidir compartilhar conosco algumas ações. Entende? Logo, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu compreenderia que não posso confiar apenas nas minhas habilidades. Eu seria mais humilde e me contentaria em ser parceiro de Deus. Eu saberia que nele qualquer trabalho, por menor que seja, nunca é vão. Eu me renderia aos planos dele e jamais permitiria que as decepções, amarguras e injustiças que a vida me impôs comprometessem a minha sanidade ou a capacidade de discernir quem realmente eu sou. É claro que se você ler o texto, você vai perceber que Jefté venceu. Venceu através das suas habilidades, com seus recursos, fazendo de Deus o seu parceiro. Mas para isso ele prometeu a Deus o que Deus não desejava, o que nenhuma lei o obrigava a fazer. Aliás, ele prometeu a Deus o que para Deus não passava de uma abominação. Está lá em Levítico 20, do versículo 1 ao versículo 3. Se um israelita, homem estrangeiro que vive no meio do povo de Israel, separar um dos seus filhos para servir ao deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem, eu expulsarei do meio do povo. Sacrifício humano que está falando aqui.
Em Deuteronômio 12 nós temos: não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses, pois ele odeia e detesta tudo que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem queimados em sacrifício no altar. É muito louco isso, mas a gente às vezes oferece a Deus coisa que Deus não aceita, coisa que Ele nunca pediu, coisa que a Bíblia não te obriga a fazer, e a gente fica sacrificando a Deus, porque na realidade a gente quer vencer nas nossas habilidades, a gente quer vencer nos nossos recursos, e a gente usa de tudo e de todos para que a mão de Deus seja movida a nosso favor, para o nosso projeto. Nos tornamos mestres em oferecer a Deus o que Ele nunca pediu. Apresentar a Ele um serviço desnecessário para o crescimento do reino. Isso tem uma coisa que a gente precisa admitir ao longo dessa jornada nossa cristã, é que a maioria das coisas que a gente fez nessa nossa vida eclesiástica, Deus nunca nos pediu para fazer. Quantas vezes você esteve estressado, sobrecarregado, fazendo coisas na igreja que Deus nunca te pediu para fazer? A única coisa que Jesus disse foi: ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso foi o que Jesus mandou a gente fazer. Qualquer coisa além disso foi a gente que inventou. E a gente faz tanta coisa e não faz discípulos. A gente se envolve em um montão de trabalho, mas não faz o trabalho que Deus nos deu para fazer. A gente inventa sobrecarga, coloca nos ombros, anda mancando por aí pela igreja, cansado, exausto, ainda tem a cara de pau de pedir a Deus para pensar o projeto que é aquilo que Ele quer. Mas Deus nunca te pediu isso. Quantas e quantas vezes nós estivemos à beira do julgamento espiritual por fazer coisas que não são fundamentais para o crescimento do reino? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu me contentaria em oferecer a Deus apenas o meu coração. Eu me contentaria em oferecer a Deus apenas o meu coração. Será que Deus quer mais? Quem já trabalhou muito na igreja aqui? Muito na igreja. Quem aqui já entregou completamente o coração a Deus? Completamente. Não tem uma areazinha do seu coração que Deus não esteja coordenando. E aí, quem já entregou? Só uma. Completamente. Mas se Ele quer só o nosso coração, de que adianta a gente fazer esse montão de coisa que vocês fizeram aí? Sem dar o coração. Jefté disse: se fizeres com que eu vença, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar para a guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. É muito interessante esse diálogo do Jefté, né, esse texto. Em nenhum momento você vê Deus falando, entende? É só Jefté que fala. Em nenhum momento do texto você vai ver Deus falando. Monólogo. E aí você sabe que não adianta barganhar com Deus. Não adianta. Não adianta você oferecer coisas. Ao longo dessa caminhada aí, 23 anos de ministério, eu já, em diversas oportunidades, já vi pessoas vindo a mim no gabinete falando assim: pastor, ora por mim, porque eu estou com uma causa na justiça aí,
E Deus sabe que se eu ganhar, vai ficar bom para a igreja. Quantas vezes também eu vi pessoas dizendo isso, a igreja orando, a pessoa ganhando. Nem dizimista a pessoa era, gente. Barganha. Eu vou fazer um voto com Deus. Ótimo. Lembra daqueles 5 votos que a gente fez aqui, numa série de mensagens? Está cumprindo? Não cumpre nem os 5, vai arrumar mais um. Por quê? Não, porque eu preciso alcançar esse patamar. Barganha. Tudo o que Deus faz se fundamenta na vontade soberana dele. E essa vontade soberana é cheia de graça e misericórdia. Lembre do que disse o apóstolo Paulo em Romanos 11. Quem primeiro deu a ele para que seja restituído. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu me contentaria em dar a Deus apenas o meu coração. Sabe por quê? Porque o Salmo 51... versículo 16 e 17 diz assim: tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Esse deve ser o seu sacrifício, um coração humilde e arrependido. Você precisa aprender a dar o seu coração para ele. E ofereça esse coração assim como ele está. Pode estar decepcionado, foragido, amargurado, injustiçado, dolorido, cauterizado, embrutecido, despedaçado, temeroso. Pode entregar o seu coração desse jeito aí, sabe por quê? Porque ele é especialista em formar, reformar e transformar vidas destruídas, porque ele é um Deus cheio de amor e graça. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu me contentaria em oferecer a Deus apenas o meu coração. Quem tem habilidades aí? Levanta a mão. Habilidades, qualquer uma. Tem habilidade aí? Ninguém tem habilidade aqui, gente? Estão com medo? Quem tem habilidade aí? Qualquer uma. Mas Deus não quer a sua habilidade. Deus quer o seu coração. Percebe? Quem se considera inteligente aí? Levanta a mão. Mas Deus não quer a sua inteligência. O que Ele quer? O seu coração. Agora vai ficar embaçado. Quem tem dinheiro aí? Levanta a mão. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Você se acha bonito? Deus não quer a sua beleza, Ele quer o seu coração. Então, contente-se em entregar a Ele apenas o seu coração. É a única coisa que Ele pede, entende? Todas as vezes que eu entreguei o meu coração em mais alguma coisa, ou que eu entreguei mais alguma coisa e menos o meu coração, eu cheguei à beira do colapso. À beira do colapso. Uma situação muito interessante aqui na igreja, né? A gente começou um processo de discipulado, classe de formação espiritual, e aí a gente entrava em crise, saía de crise, e quando ia para o discipulado é resolver também questões mais pessoais no discipulado, pessoas começaram a falar assim: eu não quero cargo na igreja não. Mas por quê? Não, estou sendo tratado, Deus está cuidando de mim. Esse é o momento de tratamento. A gente não sabe trabalhar para o Senhor sem que seja um trabalho extremamente desgastante e exaustivo. A gente não aprendeu a fazer dessa forma.
Então, se a gente não sabe trabalhar sem esgotamento, é melhor não trabalhar. É isso que a gente está fazendo agora, porque é melhor ser tratado. Tudo isso porque nós fizemos de Deus o nosso parceiro. A gente traçou estratégias e foi lá pedir a Deus para nos ajudar. Ou como algumas pessoas diriam na década de 80, foi confirmar com Deus. E interessante desse negócio de confirmar é que a gente ficava apertando confirma até a confirmação chegar. Entende? Você pegava a Bíblia e abria, se o texto não tivesse nada a ver, você fechava, abria de novo. Se não tivesse a ver, você fechava, abria de novo, até a confirmação chegar, né? Porque Deus é nosso parceiro. Não, nós é que somos parceiro dele. O plano é dele. E se a gente não atrapalhar, já estamos fazendo uma boa coisa. Contente-se com o seu coração. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, preste atenção, hein? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, tem até medo, mas vou dizer. Eu jamais sacrificaria minha família para obter qualquer tipo de vantagem. Jamais sacrificaria minha família para obter qualquer tipo de vantagem. Além de Jefté prometer a Deus aquilo que Deus não pediu e aquilo que ele abominava, ele sacrifica a família. Porque a primeira pessoa que chegou diante dele foi a única filha que ele tinha. Está lá no versículo 31. Eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Versículo 34. A sua filha saiu ao seu encontro dançando e tocando pandeiro. A filha estava comemorando a vitória do pai. A filha única. Aquela que daria prosseguimento à linhagem. E aí Jefté vê a filha, fica arrasado. Rasga as suas vestes em sinal de profunda tristeza. Abre o coração. Mas não desiste de sacrificar a sua família. E aí é a hora da gente dizer o seguinte, olha, esse cara que está aqui, ele está com intenções equivocadas. Mas são intenções sinceras. O foco dele está no lugar errado. Mas ele é sincero. Ele acha que vai agradar a Deus assim. Cara, quantas vezes você pôde sacrificar a sua família? Quantas vezes? Quantas vezes eu, como pastor, sacrifiquei a minha família? Quantas vezes? Quantos aniversários eu não podia ir? Mas aniversário de igreja não faltava um. Quantos? Eu cheguei ao absurdo. Olha só, isso é absurdo mesmo. É um absurdo. Igualzinho Jefté. Absurdo. De pedir a Deus em oração que toda vez que o aniversário da minha esposa caísse num domingo, que ela decidisse comemorar na igreja. Sabe por quê? Para quê? Para quê? Para não faltar à igreja. Se todos os anos o aniversário dela caísse no domingo, provavelmente eu não ia comemorar nenhum deles. Tu tá entendendo? Você orar pedindo uma coisa dessa a Deus? Tem sentido isso? Pode não ter sentido para você, mas para mim fazia todo sentido. Porque na realidade nós nos acostumamos a sacrificar nossa família. Porque é o que o Senhor quer.
É isso, gente. Deus nunca pediu isso para ninguém, entende? Sacrificar a família, nunca pediu isso para ninguém. Tem alguns textos aqui que eu queria ler com você, para você prestar bastante atenção. Primeiro está lá em Lucas 14, versículo 26. Você que está em casa, preste atenção nesse texto, abre aí. Lucas 14, 26. Olha lá. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Veja o que diz Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Agora olha como a gente lê esse texto. Preste atenção aí. Quem não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não é digno de mim. É isso que o texto diz? Você só vai ser digno se você odiar pai, mãe, irmão, irmã. É isso que o texto diz? Não é isso que o texto diz, mas a gente confundiu os versículos e acabou reproduzindo isso durante anos. A ponto das pessoas falarem assim, olha, se você quiser ser crente, você vai ser perseguido em casa. Você vai ter conflito em casa. Tua esposa não crente vai ser sua inimiga. Teu filho vai te dar trabalho. Isso e aquilo. Ou seja, agora que você é crente, a sua família ficou do outro lado. Ou ela é crente também, ou ela vai ser uma família usada para te derrubar. Que evangelho é esse, gente? Aonde que está escrito isso? Marcos 10 diz assim, 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Quantas vezes você não ouviu isso? Ah, se você, para ser discípulo de Jesus, você deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, você vai receber 100 vezes mais. Quem já ouviu isso aqui? Já ouviu? Então, olha o que o texto diz de fato. Está lá, ó, vou completar, não para por aí não. Ó, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, ele está dizendo que se você deixou, você vai receber 100 vezes mais em perseguições. E vida eterna é coisa para o porvir. Está aí. Em nenhum lugar esses textos nos ensinam a sacrificar a família. Quando Lucas fala sobre aborrecer, aborrecer na Bíblia é o mesmo que odiar. Mas se você for ver o significado de ódio na Bíblia, é diferente do nosso ódio. Ódio, para nós, na nossa língua, é a ausência de amor. Não é isso? Ausência de amor. Não seria o oposto do amor. Mas na Bíblia, entenda, existe a possibilidade de não amar na Bíblia? Existe a possibilidade? Não existe. Tem que amar o próximo. É lei, entende? Não há essa possibilidade. Ué, então por que Jesus está dizendo, se ele mesmo disse que eu tenho que amar o próximo, que é um mandamento fundamental, como é que ele está dizendo que tem que aborrecer para ser seguidor? O ódio não é ausência de amor na Bíblia. O ódio é um amor abaixo da medida. Entende? Então perceba, quando ele diz aborrecer, é como se ele estivesse dizendo, você precisa amar menos do que a mim, seu pai, irmão, irmã,
Ou seja, o seu maior amor tem que ser quem? Para ser discípulo? Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você tem que deixar de amar os seus familiares. Ele está dizendo que você precisa amar ele mais do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa. É um amor incondicional, é um amor incomparável. Tem que amar mais a ele do que a sua própria vida. Então lembre-se disso. Em vez de nos ensinar a sacrificar nossa família, a Bíblia ensina a honrar pai e mãe. A Bíblia diz que a mulher sábia deve edificar a casa, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia mostra que as mulheres devem ser igualmente submissas, os filhos devem ser obedientes aos pais, os pais não devem irritar os filhos, todos devem se amar ardentemente. E lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, diz assim: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Pode marcar esse versículo na tua Bíblia. 1 Timóteo 5, 8. Se não cuida dos parentes, se não cuida da família, é pior do que o não crente. Então, biblicamente, não faz o menor sentido imolar a nossa família no altar da religiosidade. Essa religiosidade vazia, para que você tenha algum tipo de vantagem institucional, para que você goze do favor divino. Deus nunca pediu isso para ninguém. Eu já estive numa reunião de liderança em que o presbítero ia fazer uma denúncia contra o filho. Eu falei: você não vai fazer essa denúncia contra o seu filho. Você não vai. Porque você é pai antes de ser presbítero. Se alguém tiver que denunciar, vai ser outra pessoa. Agora, nunca o seu nome vai estar aí como denunciante. Você é pai. Quantas mães que viram filhas engravidarem se juntaram com outras pessoas da igreja para pisar ainda mais na filha, com medo do julgamento? Quantas? Quantos pais trataram a filha como se a vida dela fosse uma vergonha completa? A gente aprendeu a sacrificar a família, como Jefté. Tem dia que não é para você estar aqui. Tem momentos que não é para você estar envolvido em qualquer trabalho da igreja. Entende? Tem momentos que você tem que estar apegado à sua família, porque ela precisa de você. Você entende isso? É como se a Larissa ligasse para o Tiago. O Tiago está na igreja ensaiando. Ela liga para o Tiago uma vez, o Tiago está ocupado, ele vai e desliga, não atende. Ela liga a segunda vez, ele não atende. Ela liga a terceira vez, ela sabe que ele está no ensaio. E ela está ligando sem parar. Será que não passa pela cabeça do Tiago que o mais importante é atender ela? Ela não costuma fazer isso. Está ligando um montão de vezes. Tem que atender ela. Às vezes a gente sacrifica a família. Foi só uma hipótese que eu falei aqui, tá, gente? Uma situação hipotética. Eu não estou falando o que aconteceu, não. Mas a gente sacrifica a família por questões insignificantes na igreja. Entende? Muito insignificantes. Talvez há muitos anos atrás,
Se acontecesse alguma coisa com alguém da minha família na hora da pregação, eu terminaria a pregação e depois eu resolver. Hoje, que o Espírito Santo alimente vocês, entende? É isso. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu ficaria mais tempo em casa. Não trocaria momentos importantes com a minha família por outros sem sentido na casa de qualquer pessoa, só para preservar minha autoimagem ou alimentar o meu ego, ou de quem quer que fosse. O meu sim seria sim, e o não, não. Ponto. Eu romperia com o padrão destrutivo que a minha espiritualidade emocionalmente doentia trouxe para os meus descendentes. Olha que coisa interessante acontece com Jefté. Jefté tem uma visão equivocada de Deus, da vontade dele, e ele passa essa mesma visão para a única filha que ele tem. A filha dele encontra com ele, ele lamenta, e a filha não vai discutir com ele, a filha não pondera. A filha tem a mesma visão equivocada. Ela diz: o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Ela se deixa sacrificar, ela se ajusta à anomalia, ela não debate, ela não traz a lei para a vida, porque a lei dizia que era proibido sacrificar humanos. Ela entende que sacrificar a família é normal. Você que tem filho, você pode ter ensinado seu filho a sacrificar a família com as suas ações, em prol de uma religiosidade vazia. E você vai ver ele reproduzir o mesmo padrão destrutivo que você. A gente diz muita coisa que Deus nunca disse. E ensina muitas ações e reações que não passam de tradições vazias e sem vida. E a gente cita isso ainda dizendo que é a vontade de Deus. Como se a vontade de Deus e a nossa vontade fosse a mesma coisa. Quando a gente faz isso, irmãos, quando a gente assume o lugar de Deus, pessoas morrem. E a nossa casa é a primeira a participar do cortejo fúnebre. Pensa nisso. Jefté sacrificou sua filha, logo a história dele foi condenada ao esquecimento por mera ignorância. Não haveria mais linhagem, não haveria oportunidade de mudar a trajetória da família, porque ela foi escapando entre os dedos. Para mim, bastava Jefté dizer: chegou lá, foi a filha que foi ao encontro dele? Eu estou equivocado. Deus nunca me pediu isso. Cansei de barganhar ou confiar apenas nas minhas habilidades. Não preciso provar nada para ninguém. Deus já é gracioso o suficiente comigo, me concedendo a vitória e me libertando do povo. Só que em vez de fazer isso, ele apenas concorda com a filha e a sacrifica. E o que é pior, Deus não aceitou o sacrifício. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu diria: eu estava errado, com mais facilidade. Ainda que tivesse que enfrentar o olhar de espanto e surpresa das minhas filhas, que em certo sentido compraram a imagem de endeusamento e de vulnerabilidade que comercializei ao longo dos anos. E se você entrasse pela porta estreita de novo? Preste atenção, para a gente terminar aqui. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu descobriria que além de estreita, ela é comprida. Que a cada passo em falso eu saio por ela e preciso me refazer, deixando para trás os excessos que atrapalham minha passagem. Só assim é possível caber novamente no pequeno espaço
como é todo espaço privilegiado da vontade de Deus. E seguiria ciente de que o amor do Pai é quem me permite tantas vezes entrar. E eu quis dizer quem mesmo. Porque para mim, o amor de Deus é encarnado em Jesus e em tudo que Ele nos oferece para viver. Estela Albuquerque. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu me moldaria à porta, tirando os excessos que me impediram de entrar por ela. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, essa última foi do nosso irmão José Maximiano da Silva. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu aproveitaria para diminuir a bagagem e procuraria andar mais devagar pelo caminho após a porta, sem a pressa de me ver livre das dificuldades do caminho estreito, e sim, desejoso de aprender com ele. Reverendo Adelino Santos. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, deixaria as minhas bagagens mais pesadas do lado de fora. Coisas que carregava comigo, mas na verdade não precisava delas. Eram muletas para o meu ego. Porque reconheci que um lugar dentro dessa porta representa perder tudo para ganhar Cristo. Teria sido bem menos doloroso. Andréa Martins. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu dedicaria mais tempo para ouvir Deus e descobrir a vida que Ele oferece. Reverendo José Carlos Pezzini. E essa é de Jesus. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga, o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Vamos orar. Feche seus olhos. Dar a Deus apenas o coração. Jamais sacrificar a sua família. Jamais. São ações importantes que você deve repensar e integrar. Não negocie sua família. Não coloque na sua relação com Deus coisas que Ele nunca pediu. E se você perceber que está errado, rompa com o erro. Interrompa esse padrão destrutivo que pode ser reproduzido na vida dos seus descendentes. Senhor, nós temos uma visão do reino muito equivocada. A gente continua tentando comprar uma salvação que o Senhor nos concedeu pela graça. Mesmo sabendo que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nós, a gente continua fazendo pequenos sacrifícios. Muitas vezes até matando as pessoas que nos são mais caras. Eu não sei por que a gente tem a sensação de que só o coração não é suficiente. É por isso, ó Pai, que eu peço a sua misericórdia. Nós erramos tanto. Nós criamos, às vezes, o nosso próprio sofrimento. A gente entra por o caminho do esgotamento emocional, espiritual. A gente se perde no meio da estrada.
simplesmente porque acredita que sabe para onde está indo, que conhece o caminho. Nós não nos permitimos ser simplesmente guiados pelo teu Filho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o teu Espírito nos ajude a corrigir os nossos erros. Em nome de Jesus. Amém.